Apocalipse 4, 1 e 2. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. Trono, uma palavra-chave. A palavra trono aparece 62 vezes no Novo Testamento. Quando uma palavra aparecer mais de 10 vezes na Bíblia, estude, porque é importante. Das 62 vezes que aparece, 47 é no Apocalipse. Olha a importância que ela tem. 14 vezes é só no capítulo 4. O capítulo 4 é o começo da profecia. Até o 3 estava falando da história das igrejas. O 4 é a entronização de Jesus Cristo no céu. E João fala 14 vezes a palavra trono. As pessoas daquela época onde foi escrito o Apocalipse, elas começaram a pensar: trono? E elas viviam olhando para o trono de Roma. Então chama a atenção delas a palavra trono. Mas João diz: não é o trono de Roma. Porque o trono de Roma não importa. Eu vi o trono de Deus no céu. Este é o único que importa. Deus diz para você olhar para Ele, para o trono dEle, não o trono deste mundo, não o trono dos Estados Unidos, não o trono de Brasília, mas o trono dEle. E Deus quer dominar o trono do seu coração. Quem está dominando o trono do seu coração? E esse era o estudo que eu gostaria de fazer com você. Mas fui presenteada com o presente do sermão da palavra porta. Então eu quero que você leia comigo Apocalipse 4, verso 7. No trono, ele estava ali vendo 4 animais. E o primeiro animal era semelhante a um leão. 4, verso 7. E o segundo animal era semelhante a um boi, a um bezerro. E o terceiro animal era semelhante a um rosto de homem. E o quarto animal era semelhante de uma águia voando. As 4 faces do trono de Cristo. Eu preciso que você entenda isso. Eu estudei sobre as 4 faces já tem um tempo. Estudei com o meu amigo lá em Fortaleza. Eu estava lá em Fortaleza e nós fomos estudar esse tema. Foi tremendo. E eu quero que você entenda comigo que o trono está também em Ezequiel. Abra Ezequiel 1 e nós vamos ler no versículo 10. E a semelhança dos rostos eram como de homem, de todo lado direito, todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo, todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia, dos 4 lados. 4 faces. Você já se perguntou por que essas 4 faces do trono de Cristo? E eu quero explicar isso para você. A primeira face, ela fala do leão. Leão. O que determina um leão? A autoridade, a realeza, o poder. A selva, os animais podem brigar. E um pode reclamar, nada acontece. Mas quando o leão ruge, a selva inteira se cala, mostrando que ele tem autoridade. E Jesus, ele tem autoridade no céu e na terra. Quantas faces
Nós temos 4. Quantos evangelhos nós temos? 4. Eu quero te mostrar que o número 4 é a totalidade terrena do caráter de Cristo. 4 ventos, 4 pontos cardeais, 4 estações, 4 fases da lua, 4 elementos, fogo, terra, água e ar, 4 cantos da cidade santa, 4 grupos de pessoas, 4 limites da terra. E a primeira face de Cristo, eu quero que você para esse áudio e vá em Mateus 1. Você vai ver que Mateus ele mostra a genealogia de Jesus começando por Abraão. Porque ele quer mostrar que Jesus é o leão da tribo de Judá. Que ele tem autoridade, que ele tem realeza. A linguagem de Mateus, eu quero ler com você Mateus 7:29. E aqui diz assim, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então a linguagem de Mateus do início ao fim é mostrando que Jesus tem autoridade, tem realeza, tem poder. Essa é a linguagem de Mateus. Veja 8 verso 9. Aqui diz assim, 8 verso 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai. E a outro vem e ele vem. E o outro servo faz isso e ele faz. Então ele está mostrando aqui o centurião falando para Jesus que ele sabia que ele tinha autoridade. Agora vamos para o 9 verso 6. E diz assim. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai à tua casa. Então, Mateus, ele mostra que Jesus tem autoridade. Agora, se você for para Mateus 28, verso 18, vai dizer que Jesus ensinava tendo autoridade. Agora, qual é a linguagem de Marcos? Marcos, ele tem uma linguagem de boi. Na Bíblia, qual é o animal que mais serve? No contexto bíblico, o boi de carga, o boi que preparava o arado. E qual que é a linguagem de Marcos? Qual é a segunda face? Boi. E Marcos, então, vai nos dar essa face. Marcos vai falar da sua humilhação, da sua servidão. E o boi é o animal que mais serve, mais útil no campo. O boi é visto como servo. Cristo veio para servir e carregar nosso jugo e tomar os nossos fardos, que são pesados, e colocar eles leves. Marcos 8, do 31 ao 35. Para esse áudio, leia. É um chamado para a igreja a servir. Marcos 10, 43 diz assim que quem quiser ser grande no reino de Deus, seja o que mais sirva. Veja, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja vosso serviçal. O 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então a linguagem de Marcos é um Jesus que veio para servir. A partir de Marcos 11, ele vai falar que Jesus ele veio sofrer, ser rejeitado, apanhar, ser humilhado. Esse evangelho mostra que Jesus veio e está disposto a servir e sofrer por nós. Que tremendo! Agora, Lucas, ele fala de quê? Qual é a terceira face? Homem. Lucas fala da humanidade de Jesus. Mateus, ele mostra a genealogia de Jesus a partir de Abraão. Lucas faz questão de mostrar a genealogia de Jesus a partir de Adão, para mostrar que ele veio para toda a humanidade.
A terceira face mostra Jesus, um homem perfeito, sem pecado. Em Lucas, Jesus tem rosto de homem, porque ele chora, ele ri, ele participa de encontros, ele perdoa, ele entra na casa dos publicanos, ele vai à casa de Zaqueu, ele vai na casa de Simão, fariseu, ele vai na casa de Levi e Mateus, a simpatia dele pelos pobres, o perdão do ladrão na cruz. O verso-chave para Lucas é: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então Lucas, ele mostra a humanidade de Jesus. Mas não adianta ele ter autoridade, realeza, servidão e humanidade sem ter poder. E a última face vai revelar o poder e a divindade de Cristo. Qual é o quarto evangelho? O de João. E João mostra um Deus habitando em nós. Porque em João, qual é a quarta face? Águia. A águia é um animal que é fora do comum. Assim como o leão é o rei da selva, a águia é a rainha das aves. A águia tem poder para regenerar. Ela sobe no ponto mais alto. Ela arranca todas as suas penas, todos os bicos, bate a unha e espera tudo nascer de novo. Seu voo alto, sua visão aguçada, sua força, sua lealdade para com seu companheiro, sua capacidade de regeneração, sua altivez. Em João, Jesus é a águia, porque ele é o voo nas alturas. Ele é o verbo. Ele transforma a água em vinho. Ele é o verbo que se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós. Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o que faz nascer de novo. Ele é a luz do mundo. Ele dá vista aos cegos. Ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é a videira. Ele perdoa, ele lava, ele cura, ele dá amor. Vá, por favor, em Isaías 40, verso 31. Jesus é o Deus do sobrenatural, Deus do milagre, porque Ele é completo, Ele é rei, Ele é servo, Ele é humano e Ele é Deus. Mas Ele nos diz para sermos os seus imitadores. Você sabia que quando Jesus ele chega para Pedro e diz: Pedro, largue estas redes e vem, segue-me. Eu te quero como pescador de homens. Lá, quando os rabinos, eles faziam as seleções, os meninos sabiam os 5 primeiros capítulos da Bíblia de cor. E ali eles iam para o rabino, para ver quem poderia ficar. E os que ficavam, os melhores, eles ficavam e agora eles tinham que saber os 5 primeiros livros, o Pentateuco. E fazia mais uma vez, tipo um vestibular. E para aqueles que eram rejeitados, eles diziam: o que seu pai faz? Pescar. Então vai pescar com seu pai. E assim, ele perguntava para o outro: o que seu pai faz? Faz sandália, então vai fazer sandália. O que seu pai faz? Tenda. E agora para aqueles melhores, ele dizia: vem e segue-me. E agora eles tinham que saber todo o Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias. E agora ele fazia mais uma vez uma arguição. E para aqueles que não, eles tinham que ser bons, não só saber de cor, mas como arguir, como ser eloquentes. E aí depois de tudo aquilo ali, pronto, ele pegava os melhores e dizia: vem e segue-me, porque você pode ser como eu. E agora para os outros ele dizia: vai pescar como seu pai. E Pedro era um rejeitado, porque Pedro era pescador. João era pescador, Tiago era pescador. E agora Jesus vem para Pedro e diz: ei Pedro, vem e segue-me. Jesus estava dizendo o quê? Você pode ser como eu. E Jesus está dizendo para você hoje: vem e segue-me. Eu fiz discípulos
Faça discípulos também. Pregue o evangelho. Eu quero dizer para vocês que a minha maior alegria é ver o que está acontecendo nos grupos. A Sara, ela começou a estudar a Bíblia comigo e agora ela já está multiplicando, ela já está ensinando. Ela disse ontem: Cési, eu já estou passando os estudos. A Cris, vocês viram, ela chamou a mãe, chamou a irmã. A Yapunira, ela chamou a sua amiga. Ela chamou sua outra amiga, começou a falar. A Suelen, ela chamou várias pessoas, pastores, pessoas de outras igrejas, para vir para esse grupo. Pessoas que estão fazendo discípulos, aprendendo e compartilhando. E é isso que Deus quer de mim e de você. Pensa nisso. Sabe, hoje as pessoas estão doentes, porque não têm a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Tem pessoas que estão doentes da alma. Eu vou mostrar um testemunho para vocês agora. A minha amiga Ju, ela perdeu o seu esposo. E quantas vezes eu orei com o Leandro e ele dizia: eu tô doente da alma. Ele viveu traumas na infância. E esses traumas lhe trouxeram cargas. E às vezes ele perdoava, depois voltava. O Leandro tentou todas as formas de se curar. Tentou até a medicina natural. Mas um médico, Dr. Mark, ele disse para ele: Leandro, você precisa curar a alma. Porque quando nós temos dois caminhos para sermos doentes, ou é o que nós comemos, ou são os traumas, ou é a nossa mente. E o problema do Leandro era a alma. Eu estou falando isso porque ele já me disse isso várias vezes. A sua esposa já disse isso. Mas o Leandro, ele compôs uma música que ele diz: eu preciso ser curado da minha alma. Ele descansou no Senhor. Eu vou mostrar para vocês como a sua esposa estava firme aos pés de Jesus. Naquele momento ela entregou o seu marido. Ela pediu perdão pelos pecados dele. Que coisa linda! Ser como Cristo. Ser como Cristo. Você vai ouvir uma música agora. Ser como Cristo. Ore. Fala: Senhor, eu quero ser como o Senhor. E depois você vai ouvir o testemunho da Juliana. E depois você vai ouvir a música do Leandro. Que Deus te abençoe. Continue nessa vigília. Algo tremendo ainda vai acontecer. Você vai ouvir sobre perdão. Você vai ouvir sobre o vale dos ossos secos. Que Deus pode fazer. E Deus quer fazer isso em você hoje. Hoje você vai entrar pela porta da missão e da salvação. Em nome de Jesus.